Estabeleçou que a conversa inspira, trazendo insights, um toque de emoção. A cada episódio uma nova revelação. No ritmo das palavras, vozes a cantar, o mundo dos negócios ele vai destrinchar. Com cada convidado uma história pra contar. No podcast do Style vamos juntos mergulhar. No ritmo das palavras, vozes a cantar, o mundo dos negócios ele vai destrinchar. Com cada convidado uma história pra contar. No podcast do Style vamos juntos mergulhar. Sintonize no som, a magia vai ao ar. Com Style que tudo pode se transformar. Cada episódio um novo céu a explorar. No ritmo do podcast vamos todos dançar. Salve, salve, muito boa tarde. Fala, minha galerinha do Second Life. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Papo de SL. Eu sou Style e mais uma vez eu estou aqui em uma tarde de sábado para vocês. O Papo de SL que tem o apoio e o patrocínio da SC Tatus, da Hashtag Distrito, da loja Enigma, do Clube Deboche, da Galeria 59 Artes, da Escolinha Aquarela, que já voltou aí com as suas aulas, tá, galera? Um abração aí para Nina, que está nos assistindo, sempre está nos assistindo aí, Escolinha Aquarela, tá bom? Para Andréia, do Grupo Lumine também, que esse espaço aqui, hoje nós estamos na dependência aqui da Andréia Master, idealizadora também do Rock ISL e do Clube Lumine, e mandar também aquele abraço que eu não posso deixar de mandar um abraço, né, para essa galera que a gente apoia e também eles dão também um apoio para o programa do Grupo Raízes do Brasil, que ontem apresentaram o espetáculo Aquarela do Brasil. Infelizmente eu não fui lá ver, porque como todo mundo sabe, eu sou matinê e o espetáculo foi às 22 horas. Então eu tentei, mas não consegui, infelizmente. Mas aquele apoio da gente sempre acontece. Mandar também um abraço aí que a gente está apoiando o pessoal da Rádio Planeta Sonora, tá? Que é um pessoal que está fazendo um trabalho maravilhoso. Eles vieram aqui no programa, um tratamento para a depressão através da música. Eles estão se empenhando muito nisso e eu gostaria que vocês, tá? Vocês que acompanham o Papo de SL também dessem essa força para eles. Acompanhem aí a Rádio Sonora, eles sempre estão divulgando aí, tá? Um abração pro pessoal e continuem aí com esse trabalho maravilhoso que a gente precisa disso dentro e fora do Second Life. Valeu? E muito obrigado às pessoas que estão se inscrevendo lá no canal do YouTube. Algumas pessoas eu já vi que aumentou lá a galera os inscritos. Continuem. Galera, se inscreva no canal, dá um like, ativa o sininho, divulga aí para os amigos, porque é importante. Não é assim que para o Papo de SL, para o Style, não. Para as pessoas que a gente traz aqui, para as pessoas que fazem um trabalho bacana, para as pessoas que estão ali mostrando que o SL pode ser sim uma coisa diferente, uma coisa positiva, tá? Dá esse apoio aí para a galera, vocês que acompanham há quase 2 anos o Papo de SL, tá? Então, dá essa força aí, não é para o Style não é para o Papo de SL, a gente não quer monetizar nada aqui, porque esse programa não tem uma ideologia de ter algum fundo, de procurar ter alguma rentabilidade. Não. São quase 2 anos com os apoiadores e ajudando a gente aqui, os patrocinadores que estão acreditando no trabalho, tá? Então, é tudo aqui, não tem nada de monetização em plataforma, em YouTube, não. Que eu peço para vocês para se inscreverem no canal, para estar lá apoiando, em relação aos convidados, as pessoas que
vêm aqui no programa, que tiram esse momentozinho aqui, ó, num sábado à tarde, para estar aqui falando do trabalho delas e a gente abrindo esse espaço. E, por falar em convidados, hoje nós estamos aqui com a equipe Optimus, tá? Com o Valentino e a Lulu, que eles vão falar sobre os projetos deles, o que eles desenvolvem aqui dentro, que vocês já viram que tem uma coisa a mais hoje aqui no nosso cenário, né? E a gente vai falar sobre essa coisa a mais aqui que está no cenário hoje, que é um trabalho deles, tá bom? Sejam muito bem-vindos, muito obrigado por aceitarem o convite. Quero agradecer também ao Vander, mais uma vez ele indicando pessoas maravilhosas para virem aqui no programa. Abração para você, Vander. Então, seja bem-vindo, Valentina e Lulu. Valentino, desculpe, e Lulu. Stalin, super obrigado pelo convite. Um beijo aí a todo mundo que está assistindo, também os clientes. Eu sei que muita gente vai estar usando o tradutor para estar ouvindo a gente também, né? Isso é muito interessante, tecnologia funcionando. Stalin, super obrigado por ter convidado a gente para participar desse momento teu, desse trabalho já há 2 anos. No Second Life, algumas coisas são complicadas de manter, então ter um trabalho 2 anos já é algo relevante, né? Principalmente nesse foco teu de não querer um retorno financeiro. Obrigado também ao Vander, né, que me indicou para vir aqui, ao Doguinho também, que foi quem me indicou o Vander. É uma corrente do bem, Stalin aí, né, que nos trazem também. E um beijo também para a Clarice, que trabalhou com a gente, mas infelizmente ela sofreu um atraso e não vai conseguir estar aqui, mas ela faz parte também do time da Optimus. Pois é, e peço até desculpa, não falei do Doguinho, que tá, Doguinho também, né? Deu essa força aí, falou. Abraço, Doguinho. Sua TV, irmão, que coisa maravilhosa, viu? Muito obrigado por você ter participado do programa para falar desse lançamento da sua TV que está sendo um sucesso. Muito obrigado. Lulu, seja muito bem-vinda também ao programa. Você que faz parte aqui da equipe Optimus e está aqui hoje com a gente. Obrigada, Stanley. É, agradeço a todos, né, pela oportunidade de estar aqui, né? Eu já acompanho seu trabalho nas redes sociais e sempre fui fã do seu podcast, acho muito legal. E vamos falar um pouco sobre a nossa vida SL, né? Pois Estou é. já acompanhando o Valentino há algum tempo, sempre admirei o trabalho dele, já de outra conta que eu tive. Vim para essa e acabou que a gente tá trabalhando junto aí. Tamo aí. Então, vamos iniciar como a gente sempre inicia, né? E depois a gente vai desenvolvendo o nosso bate-papo, né? Que geralmente eu falo, podcast, 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 mas na verdade isso aqui não é um podcast, desculpe, é um videocast, porque nós não estamos nas plataformas de áudio, tá, gente? Já falei isso em algumas vezes, peço até desculpas, que é apresentado como podcast, mas é um videocast, tá? Então, mas como tá em alta essa coisa de podcast, deixa como todo mundo já conhece como podcast mesmo, a gente vai levando, mas só para deixar claro. Então, vamos lá. As damas primeiro. Concorda comigo, Valentino? Perfeito, Stalin. Então, pronto, vamos lá. Lulu, nome completo, quanto tempo de Second Life e como você conheceu o Second Life? Meu nome é Lulu White, né? Já há muito tempo. É, eu tenho em média no SL uns 10 anos, só que nessa conta eu tô com 8 ainda. Assim, eu entro no SL não é tanto assim por trabalho, né? Não tenho renda dentro do SL. O meu SL é. Eu gosto muito de ajudar, né, as pessoas, de compartilhar alguma coisa, de passar pela vida das pessoas, deixar coisas boas. Na Optimus, que é um lugar assim que eu sou mega fã,
Eu amo, né, os carros de lá, amo a pista, que eu luto para que as pessoas comecem a, né, a pegar o hábito de andar de carro nas pistas, de brincar lá com a gente. É esse, assim, no momento seria o meu desejo de SL, né? E como você E é isso. conheceu aqui esse nosso metaverso tão amado e odiado? Foi através de quê? Ou de quem? Eu já jogava um outro jogo, porém eu já estava assim meio desanimada do outro jogo. E aí, procurando jogos no mesmo estilo, encontrei o SL em uma propaganda. A primeira vez que eu entrei, eu odiei, né? Porque eu caí em uma LAN. A primeira pessoa que eu já trouxe aqui que deu uma declaração dessa. Não, vou ser muito sincera, eu caí em uma LAN de RP. Eu tomei uma surra sem saber nem por que eu estava apanhando. Então eu desloguei, chateadíssima, né? E fiquei um bom tempo sem voltar. Então um dia eu fiquei pensando, eu falei, nossa, mas aquele jogo parece assim que é tão real, tudo tem uns movimentos tão real. Vou voltar lá para ver. E aí voltei. E aí eu caí em uma ilha onde não tinha ninguém, E você não apenas um apanhou? gato. E o gato começou a conversar comigo e começou a me levar para pegar roupa, cabelo, essas coisas que a gente passa quando entra no SL sem conhecer Lógico. ninguém. Os freebies da vida. É, sim, por isso que eu sou muito, sabe? Eu ainda queria que tivesse aquele tempo onde todo mundo se ajudasse, sabe? Onde as pessoas fossem mais cordial com os outros. Ainda sonho que esse tempo deu uma voltada. E aí Mas eu ainda existem pessoas assim. Existem. existe, existe sim. E aí eu gostei, e aí eu fiz umas amizades, e aí eu fui ficando, e fui cada vez ficando mais e mais e mais e mais. Então, meu tempo livre, eu não sou muito de sair RL, né? Eu procuro estar mais no SL. Valentino, a mesma coisa. Nome completo, quanto tempo de Second Life e como você conheceu esse nosso mundinho aqui. Valentino Armani. Bom, eu entrei no Second Life em 2009, mas eu estava procurando o Second Life desde 99, na realidade, quando ele nem existia ainda. Porque eu tinha a visão de um lugar onde as pessoas pudessem entrar e fosse um espaço tridimensional. Na época, em 2009, 2007, aliás, perdão, em 97, eu comprei um livro de 3D, né, navegação virtual em 3D, que eram umas coisinhas quadradas. Estavam sendo os primeiros filmes também de mundo virtual já, mas era uma coisa muito caixinha. E eu fiquei pensando, eu queria um espaço desse para a área de ensino, né? Então, quando eu descobri em 2009, eu acho que foi na TV que eu vi uma propaganda, teve em 2008, teve uma música do Babado Novo, que foi gravado o videoclipe aqui dentro. Em É 2009, porque eu acho que a vocalista, Cláudia Leite, ela jogava. sim, Ela jogava o sim. Second Life. Inclusive, quando a gente olha aquele vídeo dela, fala, nossa, que bonequinho ridículo, né? Era um negocinho bem estranho. Mas, assim, é, eu entrei buscando o que o Second Life proporcionaria já, né? O que ele teria. E, e terminei. Qual era a outra pergunta? Porque senão eu vou começar a desviar e vai ficar longa a Não, resposta. eu perguntei como você conheceu o Second Life. Aí você tá falando que foi através de uma propaganda e tal. Sim, isso, porque saiu no Fantástico, eu acho, que o Banco do Brasil, nessa época, tinha aberto uma agência aqui dentro também. Mas eles estão falando isso foi em 2005, mas em 2009 teve uma matéria Sim. disso.
foi quando eu percebi que existia esse lugar, né? Mas ele já existe desde antes, né? Inclusive É você entrou porque antes. isso, é porque a plataforma brasileira, que existia a plataforma estrangeira, né? Ponto .com. A ponto .com.br veio uns anos depois. Sim, é. E foi assim que acabei entrando, mas eu não tive a mesma sorte que a Lulu, porque ela já entrou no lugar que mostraram para ela a verdadeira história. A Comigo foi pancadaria. diferente. Ela entrou É, sendo espancada. é, eu já entrei sendo enganado, porque eu caí com uma grega que ela era muito boazinha, me levava nas coisas para conhecer aqui dentro também. E um dia ela me levou num castelo e ela me falou de uma tal de uma mordida que era muito legal, sabe? Ah, caiu no golpe da Blood. É, exatamente, mas eu não caí, né? Porque quando ela colocou a asinha nela, eu falei, que negócio esquisito esse, né? Mas enfim, naquela época ainda era muito forte, né? A maior parte das pessoas, tinha muita gente voltada para essa questão, né? De RP aberto de caça de sugar sangue das pessoas. Era a Vocês, Bloodlines, a Bloodlines. Eu já fiz parte disso aí também e não gostei, porque assim, não julgo, não discrimino. Mas para mim, cara, é um investimento grande. Você só investe e é coisa assim, sem retorno mesmo. Você pegar uma é HUD, verdade, você fazer uma transformação, tudo envolve dinheiro. Eu não é curti, verdade, não. é verdade. Tem um lance que você paga depois para recuperar a tua alma. Isso. Ou se alguém, o dono do clã, quiser vender sua alma para outro clã, ele vende e você vai. Aqui nada, velho. Curte não. É uma opção e também para quem tem tempo, né? Porque assim, a pessoa tem que se dedicar, ela tem que. Hoje em dia ela tem que ficar rodando, buscando as caveirinhas, juntando caveirinha, marcando ponto. Mas é algo que eu acredito que para quem gosta deve ser divertido, né? Senão não teria gente ainda participando disso também, né? Pois é, para quem gosta, e tem muita gente mesmo, né? Cada um tem o direito de se divertir aqui como quer. Beleza. Eu não gostei. Mas É, eu, assim, eu tenho, eu tenho uma amiga que ela demorou uns 5 anos e hoje ela é dona de um clã, né? E é dona mesmo, porque ela que banca a ilha, ela que banca tudo. Só que ela parou a vida dela, né? Então, e assim, ela parou uma vida que é normal, que ela tinha e vive Second Life para isso, né? Mas como você é uma opção, né? Que a pessoa faz para focar. Eu acredito mais que o Bloodline é mais uma forma de você se enturmar, entendeu? Porque o SL, assim, as pessoas normalmente ficam muito sozinhas. Às vezes as pessoas estão em uma festa que está rodeada de gente, mas na verdade elas se sentem sozinhas. com certeza. Porque É isso eu verdade. vejo acontecer muito dentro do SL. Então as pessoas acreditam que elas entrando para um bloodline ou uma família, ela vai se sentir mais aconchegante, mais acolhida. Acolhida, isso. Ela vai ter alguém a recorrer, entendeu? Porque eu não vejo graça nenhuma em você entrar no SL e você ter um monte de coisas, objetos e você não ter ninguém para compartilhar toda a sua fantasia, né? Porque o SL não deixa de ser uma fantasia. Então as pessoas procuram normalmente isso, entendeu? Se agregar a alguma turma. Eu acredito que seja isso, o meu modo de ver. Eu acredito Ale, mas muito nisso. eu quero mandar um beijo, desculpa, eu quero mandar um beijo para os meus amigos que são vampirinhos, tá, gente? Pode Um mandar aí beijo para beijo, abraço pros vampiros, pros lycans, para os mendigos, os zumbis. Pode mandar para todo Os mundo. híbridos.
os não binários. Iluminárias é Todo- bom. Todos bem-vindos e todos podem andar de carro e moto. Pois é. Por falar nisso, é, vamos começar. Valentino, depois que você descobriu o Second Life, como foi a sua trajetória? Foi o seu passo a passo? O que você fez primeiro? Gente, não sei se vocês estão escutando, mas eu acho que tem alguém com a porra de uma maquita aqui que nem pode esse horário aqui no condomínio, né? Mas depois eu faço uma reclamação pra galera tomar uma multa aqui, mas tudo bem. Pedir desculpa a vocês. Como foi a sua trajetória dentro do Second Life? O que você fez primeiro? Qual foi a sua primeira ocupação? O que você foi descobrindo aqui? E como você foi aproveitando o Second Life durante esse período? Então, depois que eu vi, né, que existia esse lance de alguém querer a tua alma aqui dentro, eu me fechei um pouco. Então, fui aprender construção, até mesmo como uma forma de proteção, porque era um ambiente muito hostil, o Second Life, né? Existia muita brincadeira pesada, principalmente nas comunidades brasileiras. E quem viveu aquela época lembra, né? Uhum. Existiam ilhas de papo abertas e eram conversas bem pesadas. E realmente elas não me chamavam a atenção. Então eu comecei a construir. É, como não sei se ainda existe, né? A Copacabana mesmo. Velho, eu fui umas duas vezes ali pra nunca mais. É, exatamente, né? A Copacabana era um lugar que lotava, assim, chegava a 100, você não conseguia entrar, e todas as pessoas numa muvuca na praia. Mas, enfim, eu comecei a construir. A primeira construção que eu fiz foi um resort submarino também, que eu achei interessante essa possibilidade no Second Life da gente ficar embaixo da água, Deixa eu só te cortar né? um pouquinho. Aí você começou a construir. Você descobriu que poderia construir aqui dentro do Second Life como? Cara, então, querendo. Porque eu já entrei com esse objetivo, né? Lembra de quando eu te falei que eu já estava deslumbrando o mundo para Sim, poder sim, que entrar? você comprou um negócio, um É, livro 3D e tal. exatamente. Então, o livro já que eu li, a literatura, era de construção em 3D, porque não existia nada pronto. Então, a minha mentalidade já era construída. Então, eu entrei para criar um espaço. Na verdade, queria construir a cidade espiritual de nosso lar, né? Que eu acabei construindo ela depois de 2 anos que eu entrei, também, com o suporte da, da Maria, que era uma brasileira. Inclusive, ela tinha uma daquelas lojas que faziam venda de lindens. Eu não sei se você lembra, Stalin, que você tinha empresas que te vendiam lindens, né? Isso, Brasileiras. Eles isso tinham aí, isso aí eu não conheci não. Não. Então, e a Linden parou por causa do Brasil, porque começou a ter muito golpe, né? Teve uma empresa brasileira que ela tinha o direito de marca da Linden no Brasil. E ela entrou com a GM, com a Globo, dentro do Second Life, e não entregou o que prometeu, né? Inclusive Rapaz, para o brasileiro, banco. brasileiro é complicado, viu, velho? E por causa disso, a Linden tirou todas as licenças individuais em todos os países, né? Aí só ela hoje pode vender Linden, mas antigamente tinha uma rede de empresas com CNPJ que você depositava dinheiro para essa empresa no Brasil e essa empresa, um avatar dela te pagava. Então, a dona de uma dessas empresas, ela me bancou uma ilha inteira e eu comecei a construir, né? Mas foi ela que te ensinou ou você foi aprendendo sozinho? Você foi na cara e na coragem mesmo, na raça? Cara, eu fui aprendendo e ao mesmo tempo eu tive a ajuda dos. Eu não sei se você lembra, era o pessoal dos Lanternas Verdes.
Eu já ouvi falar, mas eu não conheci. Então, era um grupo de ajuda internacional. O mentor, aliás, era um grupo internacional e tinha a versão brasileira, que era o Mercenário O, que era o responsável brasileiro, um cara super gente boa. Eu deixava eles loucos, porque eu queria umas soluções curvas. Na época não existia Prin, só tinha Mesh. E eu não queria ficar na coisa quadradinha. E isso me levou a ter eu que desenvolver algumas soluções com os Prins mesmos, né? E assim eu fui aprendendo a construir as coisas dentro do Second Life. Que na verdade era complicado, né? Que aí você fazia toda uma montagem com os prints e depois tinha que linkar e muitas vezes a capacidade do link, né? De você linkar não dava a estrutura completa. Eu lembro disso que eu já tentei também fazer umas construções com print e era uma dor de cabeça. Então, cara, e tem outra pegada também, que é a questão do número de prints, né? Você começa a juntar prints, por exemplo, essa mesa que a gente tem aqui na frente, na tua frente aqui, se ela fosse de prim, cada madeirinha ali na frente seria meio prim. Suponhamos que ela tenha 40 madeirinhas, só ali vão ser 20 prins, mas as tábuas ela vai ter 24 prins, no mínimo, se fosse de prim essa mesa. Então você carregava uma ilha muito fácil, né? Com Pois é. prim, Ou então sem você tinha problema. que subir uma textura que desse essa textura aqui para poder colocar em um print só. Que era o Scoop. Isso. Tem muita gente aí que não vai nem saber o que é isso aí. Então, o Scoop é um mesh que ele era criado fora do Second Life, mas ele era modelado como modelo a barro, né? Quem já viu como as pessoas giram barro num disco com o pé e vai girando o barro, inclusive tem aquela cena de Ghost, eu acho que Isso, você. exatamente. Tinha um programa que você cria o Scoop fora do Second Life, ele cria uma imagem, aí você importava para o Second Life e essa imagem você projetava no objeto e ele pegava a forma dessa imagem. Era bem interessante. Tá? E eu ensinava pessoas também, Stalin, porque eu percebi que as pessoas tinham uma certa dificuldade, porque era complicado mesmo, então eu comecei também a ensinar as pessoas a construir, né? Até mesmo nessa ideia de fazer o Second Life um lugar mais das pessoas se sentirem à vontade para elas como a Lulu falou, delas crescerem, né? Delas terem uma atividade que não fique simplesmente na contemplação, assim, né? Porque, cara, é muito satisfatório quando você vê o resultado de uma criação tua, né? Assim, funcionando. Mas você criava, nessa época você criava assim, era o que, eram estruturas de casas, prédios, era esse tipo de coisa? Ou já era alguma coisa voltada para automóveis, esse tipo de coisa? Não, era tudo de casa, porque eu estava montando uma ilha inteira, e tudo na unha, assim. Então, o prédio, o chão, tinha que fazer tudo por pedaço. Era complicado, tinha que criar as texturas, né, real, porque não existiam muitas. O que vendia aqui no Second Life de textura legal também era caro, era muito com cara de desenho animado. Eu Sim. queria algo mais realista, né? Eu sempre tive esse foco muito no realismo. Eu lembro que quando eu estava tentando fazer alguma coisa desse tipo, eu comprei um painel gigante assim que vinha com várias texturas, né? E aí você ia Sim, escolhendo as texturas para você puxar e jogar no seu print e era cada coisa feia, horrível. Aí tinha de grama, aí você escolhia de grama, de muro. Cara, é muito feio, velho. era muito. Fora que era muito anos 40 anos 50, né? As texturas de parede, parecia parede velha, já sei lá. Isso, Muito cara. esquisito. A gente passou por situações complicadas no Second Life. Então, né? Então. E aí Mas depois enfim, dessa, aí você conseguiu se encaixar nessa parte dessa construção civil, digamos assim, dentro do Second Life?
Então, eu cheguei num patamar que eu não avançava mais. Assim, eu já estava no potencial máximo do Second Life de capacidade, né? Já tinha chegado no meu intento, isso em 2010. Aí, por questões de RL, eu me afastei um ano do Second Life. Voltei em 2011, né? E quando eu voltei, eu já não estava mais com isso só de construção, eu já estava com outra mente. Então, eu comecei a prestar serviço de construção para pessoas que queriam modificar, né, as suas casas, porque ainda não existiam muitas opções também, e o Mesh, ele estava aparecendo ainda. Tinha uma máquina de Mesh, para quem está ouvindo, né, não sei se vocês conhecem, uma máquina que faz objetos Mesh. Vocês conheceram? Aqui Cara, no Second Life. Você clica nela, ela faz um objeto em formato Mesh. eu não Vocês conheci. conhecem? Eu já ouvi algumas pessoas falando, mas eu não conheci isso. Não cheguei a Então, ver, mas eu Também não escutei cheguei a já. ver, Eu, ouvi eu, falar. eu ouvi falar também, né? Mas assim, por alto e tal, porque era coisa assim também de quem tinha para investir mesmo. É, era caro. Eu lembro que na época custava 4K, e na época 4K era grana para gente brasileiro, era tipo, na época seriam mais ou menos de hoje uns R$ 300, mais ou menos que custava. E assim, ela fazia uns objetos bem furrecas, assim, você tinha que juntar eles como se fosse Lego. Aí você fazia um mesh. Mas era um negócio que não dava, porque a contagem de pin era muito pesada. No caso, ela Esse foi, fazia pecinhas e você ia montando. Exatamente. Então você vê, né? Aí vai se construindo a minha visão mais detalhada das coisas, né, Stalin? Eu não vou, para eu chegar no nível de visão que eu tenho hoje, eu tive que estar comendo muita batata, muito arroz e muito feijão, né, nesse tempo, né, com todas essas tecnologias aí. E você, Lulu, como é que foi assim a sua trajetória quando você entrou no Second Life, depois de você tomar uma surra e depois voltar, depois de se recuperar, de ser espancada? E aí, como Depois de foi 6 meses em coma, né, no hospital. é, É, e só comunicar para sem lembrar, plano de apan- saúde no hospital público? E aí, como continua apanhando até hoje. E aí, como é que foi? O que você descobriu? O que você fez aqui? Como foi a sua trajetória dentro do Second Life? Bem, eu entrei, aí fiquei mais na parte da amizade, aí, né, parti para Bloodline também. Depois parti para ter clube, ter andar com turma, aquela galera. é, Aí depois aquela coisa, né? Querer viver a segunda vida, né? Ter casamento, ter um monte de filhos, esse tipo de coisa. É, Gosta de fazer filho, gente. mas assim, acho que para a parte da criação mesmo, não. O que eu buscava no SL mesmo era a distração. Sempre foi mais a parte da distração. Mas Você queria acaba se que. divertir, você queria conhecer, você queria Exatamente, explorar. exatamente. Então eu fiz um RP na SS Venture, fiquei lá um bom tempo, foi lá que eu aprendi muita coisa, porque na parte do RP eles ensinavam construção, o que você quisesse aprender lá, Aham. sempre tinha alguém para te ajudar. Então, aí gostei dessa parte de fazer decoração, essas coisas. Aí fiquei também fazendo decoração em terreno. Aí depois abandonei também. Aí depois Era só fiquei... para viver a experiência. Exatamente, para ir conhecendo um pouco de cada coisa. E aí acabou que hoje eu blogo, né? Faço alguns blogs, me ocupo mais nisso, que toma um pouco do tempo. Como eu também trabalho na RL e também eu que cuido de tudo, né, na minha RL. Então, assim, eu não tenho mais aquele super tempo. E é isso. É,
Algumas coisas assim, de criação eu sei fazer, tipo, se quiser fazer um batom, uma tatuagem, coisas simples, entendeu? Mas nunca procurei fazer nada é, financeiramente dentro do SL. Tá. E daqui a pouco a gente vai voltar de novo para você falar sobre o trabalho que você desenvolve na equipe Optimus. Mas Sim. agora, no momento, eu vou pedir ao Valentino para falar o que é a equipe Optimus, o trabalho que é desenvolvido por essa equipe. A Optimus Race é uma marca de veículos e construções aqui no Second Life, que desde o início ela foi focada para ser o que ela é hoje, né? Não foi uma experiência, digamos. Ela foi um projeto para se tornar algo real. Isso foi, inclusive esse avatar aqui, o Valentino, ele foi criado para isso. Foi criado em 2014 com esse objetivo, né? Isso eu já fazia mais ou menos quase 2 anos que eu já estava trabalhando com motocicletas, quando comecei a Optimus, né? E hoje é digamos que é um espaço também para você descobrir se você gosta ou não de direção, no sentido de direção, mesmo com a experiência diferente que te dão os veículos diferentes, porque todos os nossos veículos, por exemplo, eles têm uma dirigibilidade diferente, eles têm efeitos diferentes, eles têm características de dinâmicas físicas diferentes, né? E com isso você faz uma experiência muito sutil, muito leve de uma direção, né? Mesmo considerando as deficiências que o Second Life tem quanto à física, né? Aqui exige muito da estabilidade da internet, exige muito do processamento e pós-processamento do computador, mas dá para você ter uma experiência muito legal. Então, assim, quando a Optimus começou, ela começou focando nas marcas que já existiam, né? A gente tinha, por exemplo, a Tourlacor, que já era uma marca que existia há uns 3 anos, acho, né? Na Isso época quando tinha vocês começaram, né? Eles já estavam lá há 3 anos. isso, exatamente. A Lulu, ela está comigo há quase 2 anos, né, Lulu? Tá? Ou não? É isso? É, eu Quase. acredito que sim. Mas, enfim, no começo era esse. Agora, depois eu fui percebendo, por exemplo, que existe uma questão de grana, né, Stanley, que é muito complicada, principalmente para brasileiro. Eu fiquei muito frustrado, porque eu via que os brasileiros não compravam muito os nossos produtos, né, pelo preço mesmo. Então, eu comecei a fazer produtos não inferiores, mas produtos com menos detalhes, menos cargas de horas de trabalho, menos realistas, por preços mais acessíveis. Então, eu tenho moto por 100 lindens, né? Eu Puta que tenho pariu, não moto. vale a pena nem o trabalho, cara. Então, mas aí que tá, não vale a pena o trabalho, mas eu fico contente porque tem gente que entra no Second Life e não tem grana para pôr aqui. Sim, sim, também existe isso, né? Então você, no caso, quer atingir vários públicos. Porque não é só questão de vender, mas é questão de oportunidade. Então, eu sentia, sabe, me partia o coração quando alguém ia falar comigo e me falava assim: nossa, mas são 3 carros, uma moto. E eu ficava, caramba, né? Ao mesmo tempo, algumas pessoas me falavam: não baixe o preço porque você vai baixar a tua imagem, as pessoas gostam de pagar caro mesmo. Eu demorei uns anos ainda para ter um produto mais acessível, por questão das pessoas, mas eu percebi que não, porque as pessoas reconhecem a diferença. Até Stanley, quem nunca se importou com uma motocicleta no Second Life, ou quem nunca se importou com um carro, quando olha uma moto como essa que você
trouxe aqui com a gente no cenário, percebe que essa moto tem muitos detalhes, mesmo uma pessoa que ela é mais desatenta, Pois né? é, eu quando eu fui. Gente, deixa eu te cortar aqui rapidinho. Tá aí na descrição da live o TP para loja, tá? Para vocês que querem conhecer o trabalho deles lá, chega lá na loja, tá aí na descrição da live o TP. Quando eu cheguei lá que eu vi, volto a dizer uma coisa que eu já falei aqui, acho que há uns 3 programas atrás. Depois eu vim aqui até explicar a expressão que eu usei, né? Que eu falei, nós brasileiros não devemos nada para gringo nenhum. E continuo falando, porque eu não conhecia, tá? O trabalho deles, não conhecia. O Vander me indicou e falou, cara, vai conhecer. E aí eu fui lá na loja e quando eu vi o trabalho deles, fui lá e falei, cara, que porra é essa aqui? Tanto que você veio falar comigo, Valentino, eu não tinha nem visto você lá. Aí você, boa tarde, eu falei, que caralho é isso aqui, velho? Que porra é essa aqui, velho? Porra, que coisa show de bola. E fiquei lá, besta, olhando tudo. E em relação a preço também, eu vou te falar uma coisa que eu comprei, não vou falar que marcas, nem vou divulgar a loja, né, para não achar que tá em negócio de concorrência competindo. Mas eu tenho uma moto que eu comprei há, sei lá, uns 8 anos atrás, mais ou menos, 3K e meio. E a loja ainda tá lá, a moto ainda tá lá, pelo mesmo valor. Tá lá pelo mesmo valor. E teve um carro que eu comprei por 7K. Não sei se a loja ainda existe, eu nunca mais fui lá, tá? Então eu paguei 7K nesse carro. Só que depois eu encontrei brasileiros que faziam um trabalho também para desenvolver esse tipo de trabalho e fizeram um carro tão bom quanto eu encomendei. Foi encomendado. Sim. Eu encomendei e fizeram um trabalho tão bom quanto e foi 2K e meio o carro. E o É, pior que eles falaram, se eu botar mais caro, não pagam. é, essa é uma questão, né? Infelizmente, a gente tem, assim, a renda brasileira, ela é muito baixa, apesar da gente ser a oitava economia do mundo, né? A gente tem muita diferença de renda nesse país. Então, você tem pouca gente que ganha muita grana e muita gente que ganha pouco. Então, para o brasileiro gastar 3K toda semana, ou cada 15 dias aqui dentro, não tem como, né, cara? Não dá, não dá mesmo. Mas, enfim, assim, eu fui descobrindo que as pessoas, elas queriam alguma coisa, agora, ultimamente, as pessoas estão construindo casinhas também, as pessoas estão fazendo casas em bairros, né? Porque antes era muito mais plataforma que hoje, né? Era só a casa da plataforma, ainda tem bastante, mas hoje você começa a ver mais jardim, a pessoa faz uma casa com garagem, as pessoas estão ampliando a visão do Second Life, as pessoas estão começando a usar os continentes para andar também com os veículos. O pessoal foi muito forte para a questão de avião, helicóptero, né? O pessoal que veleja também. Então, isso foi abrindo muito a mente das pessoas para as possibilidades de você ter uma experiência diferenciada no Second Life. Pois é, aí na sua frente aí, ó, a Andrea. A Andrea, cara, é uma pessoa que sabe decorar, ela aproveita muito bem os ambientes, ela gosta de velejar também e tal. Ela aproveita muito bem o Second Life, o tempo dela. E assim, como eu falei a você, esse cenário aqui foi todo produzido por ela. Ela só chegou e falou: tá lá, vai, né? E ela adora, então, assim como ela, existem outras pessoas. Só que, assim como você, pessoas que se profissionalizam dentro do Second Life para fazer um trabalho, né? Gente, essa moto que está aqui, deixa eu até abrir esse parênteses aqui. Eu coloquei essa moto aqui hoje,
tá? Essa moto foi um presente, tá? Que ele me deu, que o Valentino me deu para eu testar. E assim, ontem eu fiquei horas. Eu falei com ele, e tá aqui para não me deixar mentir. Eu falei, cara, eu vou abrir lá no programa. Ele, beleza, tranquilo. Aí depois eu falei, porra, vou abrir no programa porra nenhuma. Deixa eu testar logo essa porra aqui, que eu sou ansioso. Aí abri, fiquei horas com essa moto, brincando e testando ela. E assim, o motor, o barulho do motor é uma coisa linda, excelente. A minha internet, vocês podem ver que não tá muito boa, que tá até borrado aqui o logo dos patrocinadores, tá? Aqui não tá carregando legal. E eu consegui, tá? Andar com ela tranquilo. E foi assim, ela tem uma, como é que eu posso dizer assim, para você andar com ela, não tem aquela coisa de ficar travando. Eu não senti em momento nenhum o lag, né? Eu estando com essa moto. Não tô aqui para puxar saco, tá? Eu só tô falando o que realmente eu senti com o produto. Não conheço os outros produtos dele. Fui lá visitar a loja. Tem, cara, tinha uma porra de um carro lindo, estilo um Bugatti. Eu não sei que modelo era aquele, mas parecia um Bugatti lindo. Um Jeep estilo anos 80 lindo, entre outros veículos. Mas quando eu bati o olho nessa moto, eu falei, cara, que porra é essa? Que coisa linda. E aí você me falou algumas coisas em relação a essa moto. Você poderia falar aqui pro pessoal também alguns detalhes que você me falou sobre essa moto que está aqui hoje no palco com a gente? Então, Stanley, é assim, um carro no Second Life, você vai ter pessoas que são designers, né? Eles usam Blender ou outro programa e modificam, puxam a lataria, fazem remendo, abaixam o teto fora do Second Life e depois trazem modificado já com pintura toda queimada, né, no Blender, que é um processo que se chama queimar, mas é uma pintura, e dá um aspecto super diferenciado. Motocicleta, também dá para fazer isso, mas o problema é que esse processo, ele deixa tanto o carro como a moto com uma cara de muito industrializado, entendeu? Porque quando Sim. você queima, ela fica padronizada a textura e as peças ficam padronizadas. Não tem um aspecto de grande diferencial de uma parte para outra, cara. Fica muito, uma coisa muito que você fala, parece que saiu da loja, né? Mesmo, e tem coisas muito bonitas, tem realmente, a gente tem muitos artistas maravilhosos no Second Life que fazem trabalho que eles são escondidos, não sei porquê, eu acho que é gente que tem qualidade para ser muito reconhecido e não são. Mas assim, quando vem para o Second Life, fica aquela coisa mais industrializada. Desde o começo, eu optei por montar com peças as motocicletas. Eu comecei com motocicleta, né? Eu fiquei 4 anos só com motocicleta. Eu comecei em 2014 até 2018, eu não tinha carros. Eu só fazia motocicletas. E a ideia sempre foi ir comprando peças. Eu acho que eu devo ter 90% de todas as peças disponíveis de motocicleta do Second Life, né? Então, eu tenho coisas que de fornecedores que já sumiram do Second Life há 7 anos, por Tipo assim, exemplo, você e vai eu tenho comprando as peças em mesh para isso, para ir exatamente, montando de acordo com o que você tem em mente. exatamente. Ou às vezes eu compro uma moto full só para pegar o escapamento dela. Eu, de repente pago 3K numa moto inteira full, né? Uhum. Só para pegar E uma só vou usar peça. isso só para pegar uma peça. E que de repente eu não tenho nem onde usar naquele momento, né? E essa moto aqui, ela demorou um pouco mais de 7 anos para ficar pronta, porque ela foi nessa Nossa pegada. senhora. A última peça que eu peguei dela, olha que interessante, foi o carinha que está lá atrás no banco, que é o encosto do passageiro do banco. Galera, eu não vou mostrar aqui para vocês agora, porque senão eu vou ter que tirar a câmera Sim, aqui.
da Ah, é galera, verdade. mas tá aí, ó, na descrição o link da loja, vai lá visitar, tá? No Mundo, vai lá para ver. Então, aí cada pecinha que tá aí é uma montagem de algum pedaço ou de alguma moto, alguma peça que eu achei. Hoje em dia tá mais difícil achar quem faça peças só, porque as pessoas fazem um full genérico, que são todos iguais, com a mesma queimada, vamos supor, de textura, trazem no Second Life e vendem, né? Aí você vai ter as pessoas que modificam as texturas, tal, mas eu desmonto tudo, eu desmonto o pisca-pisca, eu desmonto os espelhos, eu desmonto as pastilhas de freio, nunca pego os modelos originais, né? Por exemplo, o garfo dessa moto que está na nossa frente, ela é de uma Harley 39, Foi o que né? você tinha me falado, era isso que eu queria chegar também, que você falou que tem algumas peças da Harley Davidson nessa moto. Tem, porque o que aconteceu com a Harley? Quando você vai ter a Segunda Guerra Mundial, que começa em 39, todas as fábricas lá se focam para a guerra, então começam a produzir material bélico, né? Ou seja, bala, capacete, Material para guerra armas, mesmo. para a guerra, todo mundo, tudo para, né? Em todo país é assim. A guerra é um negócio transcendental nesse sentido. E aí, o que acontece? As pessoas jovens que ficam no país, né, porque elas não são convocadas para a guerra, também as mulheres, no caso, né, que não são convocadas, elas têm, o mundo tem que continuar funcionando mesmo com o país estar sendo focado todo para a guerra. Então você começa a aproveitar as peças que restaram do chamado pré-guerra, né? E a Segunda Guerra Mundial, que ela vai até o final de 45, você vai ter a volta da produção da indústria americana só em 46. Então você tem um hiato ali do espaço da guerra de 39 a 45 que não teve quase nada. Então, por exemplo, essa moto aqui, o motor dela é pré-guerra também, pré-39, o garfo dela, e o tanque dela é da década de 50. Mas aí ela tem alguns acessórios que são da década de 80. O escapamento dela também é pré-guerra, que inclusive é da década de 20, porque começaram até aquela questão dos caras não tinham o que fazer, os jovens, cara, eles começaram a pegar carro da década de 20, colocar aqueles motores e criaram os hot rods, sabe? Aqueles carros reformados americanos. Sim. Eles surgiram pela falta dos jovens terem o que fazer. Então, eles começaram a fazer corrida com aqueles carros só trocando motor, né? E esse conceito foi para a moto também, né? Então, a montagem de motocicleta, ela está muito ligada à cultura americana de você reaproveitar o que você tem, né? Então, por isso que eu tenho peças Harley, mas eu tenho peças Indian, da Indian também, que é uma empresa americana, nessa moto. Sim, que são e não deixam nada a desejar também, né? Não, não. Ficam. E hoje, para você, quem está ouvindo, né, assim, obviamente que tem gente que tem muito mais informação do que eu, isso, porque a gente no Brasil não tem muito acesso, né? A gente não tem esse mercado, né? Até mesmo pela nossa capacidade econômica. Mas nos Estados Unidos, um garfo desse, em bom estado, no estado que está nessa moto, na RL, hoje custam US$ 8.000. Esse garfo, né? Para Esse quem não motor, sabe, deixa eu só abrir um parênteses aqui. Para quem não sabe, gente, o garfo é essa parte que vai no pneu da frente ali, ó, tá? Que isso, o segura que o vai no pneu. guidão, pneu, exatamente, o que você segura o pneu na moto, né? Esse motor na RL hoje estaria US$ 30.000, só o motor, se tivesse em perfeito estado, né? Então, assim, é uma coisa que as pessoas reconhecem muito, e aqui no Second Life também acontece isso, mas o incrível, Stanley, é o que eu falei, você, que a gente mora num país que não tem essa tradição. Quando a gente olha, a gente reconhece, mesmo sem a gente ter a cultura. Então, essa mentalidade, vinculada também à questão dos motoclubes, né? No Second Life,
Hoje a gente está com mais de 100 motoclubes, né? A maior parte deles são americanos, né? E eles trazem muito forte essa pegada de valorizar a moto customizada, né? E no começo, quando eu comecei a fazer as primeiras motos, foram os motoclubes que me deram muito gás. Não talvez comprando, mas falando assim, nossa, o que você está fazendo é algo legal. Continua fazendo isso, né? Levantando, né? Falando, dando valor ao seu trabalho, valorizando, Exatamente, reconhecendo. exatamente, 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 Stanley, porque é muito importante o reconhecimento, por isso é importante a importância, né, de espaços como esse teu aqui, até mesmo para as pessoas perceberem que existem vidas aqui dentro do Second Life. E muitas vezes, por exemplo, uma pessoa vai num lugar e ela não tem noção do que aquela pessoa passou nesse lugar para construir, né? Como eu estava contando para você, eu entrei no Second Life sem grana. As minhas primeiras peças de moto em 2011, final de 2011, começo de 2012, eu comprei fazendo serviço de reforma de casa, né? Fazendo berço para bebê Prim, cara, que eram uns quadradinhos, eram umas coisinhas engraçadinhas, assim. E assim eu fiz a primeira grana. Eu tinha uma casa, eu não sei se vocês conhecem o Continente Gelado, de neve, que Cara, tem aqui no Second Life. Não, eu, eu não conheço. quem não Eu vou, conhece. eu vou levar vocês dois depois para conhecer lá, que é muito legal. Eu tinha uma casa lá que eu construí, era um chalé de 3 andares e tinha uma pista de avião no teto da casa. Era bem louca, era uma pista resa ainda. E lá na garagem daquela casa que eu comecei a construir as primeiras motocicletas minhas, né? Que foi engraçado, que aí apareceu um brasileiro que estava querendo um barco, Stanley. Ele queria que eu construísse um barco. Falaram que eu tinha um cara que construía umas coisas. Eu não estava vendendo ainda, né? Porque eu só tinha 2 motocicletas e eu não estava gostando delas ainda. Ele me pediu um barco. Eu falei, olha, barco, eu não tenho as peças para construir um barco. Aí eu mostrei a moto, cara, e ele ficou fascinado também. E eu construí 10 motocicletas para ele, também trabalhando. Foi um trabalho meu durante um ano. Construir as motocicletas para esse cara, que era o Denis. Um abraço, Denis. Se um dia você ouvir a gente aí. Foi Que, graças a ele e que eu aí já comecei. que já deu aquele gás, né? Para você. Começar a fazer coisa de mais qualidade ainda, porque ele era muito exigente também, né? Ele estava de fora e ele era muito exigente. E como ele estava pagando, mas para mim foi ótimo, né? Porque aí eu comecei a estudar a questão da dinâmica física dentro do Second Life também, né? De como fazer com que a resposta da motocicleta ela seja mais próximo da realidade, né? E o que é legal também, né? De você ter essa experiência, né? Mas é isso que você, assim, chegou a falar em relação ao que você faz, né? Que você vai buscar peças, que você desenvolve coisas. E você não só cria, você acabou de dar uma aula também em relação ao que você desenvolve, né? Em relação às peças, você falou da Segunda Guerra, pós-guerra. Então, assim, você não só faz, você tem o conhecimento do que você está fazendo. Então, eu acredito que isso já é um algo a mais para que quem adquira ou pense em adquirir, né, o seu produto valorize mais. Porque eu vou até pedir desculpa que teve um convidado que eu trouxe aqui, foi até recente. Me perdoe, desculpa, é porque é tanta gente que eu não lembro o nome dele agora. Ele é um criador de danças. Se eu não me engano, foi o Vander também que indicou. E ele veio aqui no programa e ele, para criar as danças dele, ele chama um dançarino ou dançarina da RL
E Sim, tem sim, uma situação de sensores, a pessoa vai, faz a dança, faz a coreografia e é toda captada por sensores para ele fazer toda a situação para trazer dentro do Second Life e jogar a dança. Aí a pessoa chega para falar que não vale o que ele cobra. Cara, isso eu acho é ridículo, velho. O cara tem todo um trabalho para fazer uma coisa perfeita, para desenvolver um trabalho bacana e é, às vezes é não é isso, cara. valorizado. Então, e o pior que não é só trabalho, cara, porque tem uma questão que nem tudo passa pelo retorno de grana, né? Por exemplo, você vê o trampo que você tem aí na tua casa para você deixar tudo silencioso para você poder fazer um sábado à tarde, que tá todo mundo a milhão, né? Porque sábado as pessoas estão dormindo, elas estão escutando música, você tem vizinho, você tem um cachorro, você tinha uma maquita aí, É. tudo isso E rolando às ao vezes eu mesmo tenho tempo. visita aqui, eu boto todo mundo para o quintal para ficar calado, quieto. É, Então, é um trampo esse, isso tem um valor. Então, por exemplo, o teu programa não é só esse programa que a gente está fazendo agora. Esse programa ele é a consequência dos programas e dos esforços anteriores que você fez, né? É o que eu falo para a Lulu, né? Por exemplo, a minha preocupação é valorizar o tempo que a pessoa vai na loja. Sabe que ela vai lá perdida, normal, ela não conhece, ela não tem experiência, mas que ela saiba que ela tem opção, que se ela quiser, ela vai lá, pega um veículo de graça, dá uma volta, uma moto, ela não precisa pagar nada nunca, ela pode ficar o dia inteiro lá, pode levar a família dela inteira lá, se ela quiser fazer uma festa lá, ela me fala, ela faz uma festa, mas da pessoa agregar valor, cara, mas um valor que ele está na vivência e na convivência, e não apenas no consumo também. Porque quando a gente consome uma coisa só por consumir aquilo e pela necessidade de compra, você só está pagando um preço. pois Mas é. quando você compreende, né, todo um agregado, que é o que você estava falando, por exemplo, que tem essa moto, você está, na realidade, pagando um valor, que não é só preço. Né? Não é aquele bem, aquele item. É tudo que ele representou até chegar aquilo ali. O histórico. Exatamente, E exatamente. te cortando rapidinho, como você citou o nome dela, vamos dar a palavra também para ela um pouquinho aqui, né? A Lulu. Lulu, fala pra gente aí como é a sua participação dentro desse projeto, tá? Fala pra gente aí como você atua. Bem, eu atuo muito na parte da divulgação, né? Principalmente nas redes sociais. Porém, eu sou no suporte da loja. Se forem até a loja, vai ver uma plaquinha lá que tem o meu nome. Pode acionar, que com certeza eu vou até a loja, vou prestar todo o suporte. Se eu não puder resolver algum problema que esteja acontecendo de imediato, eu sempre estou passando para o Valentino, né, que vai ser resolvido posteriormente, normal. Essa é a parte de suporte. É, e também, se a pessoa, eu estou lá na loja, procuro, né, conversar, mostrar a possibilidade de outros, chamar para andar na pista, para a pessoa conhecer mesmo os produtos do Valentino. Porque assim, carros, motos, tem muitos, entendeu? Mas o produto do Valentino, ele tem um diferencial, entendeu? Porque quando eu conheci o Valentino, eu conheci ele, que eu fui na loja dele, que eu sempre gostei de andar de carro no SL. E eu fui na loja dele, ele estava montando uma moto e ele falava assim para mim: "Ah, eu tô aqui amassando um escapamento para encaixar aqui". Até brinquei, falei: "Eu tô procurando emprego". Ele falou assim: "Vai limpar os vidros", sabe? Esse tipo de brincadeira, tipo assim, eu tô muito ocupado, sabe? E eu realmente fiquei lá, brinquei de limpar vidro numa Tipo, escada que tinha lá. fez um RP ali. Sim, aí acabou que depois, um outro dia, ele me deu um Jeep de presente. E que esse Jeep virou o meu xodó.
entendeu? E aí fizemos amizade e eu sempre admirei o trabalho dele, porque eu sempre fiquei com aquela imagem dele amassando um escapamento, que era uma peça que para mim era tão impossível encaixar ali, mas ele que conseguiu, entendeu? Então, eu valorizo muito isso, sabe? É a criatividade da pessoa. Porque assim, não é só você querer um produto para poder você vender, sabe? É você querer causar uma sensação, uma vivência boa nas pessoas, entendeu? Porque a gente vai adquirir um produto mais caro, mas a gente também vai querer um produto de qualidade. A Lógico. digibilidade do carro, para mim, conta muito, entendeu? Eu andava em alguns carros que eu não conseguia nem controlar o carro. E se você for lá na loja, você vai ver que os carros de lá são muito bons para dirigir. As motos também, sabe? Os carros eu não sei, Carros, mas eu posso falar em relação à moto. Cara, eu não tenho o que falar. Volto a falar. A minha internet não está muito boa esses dias. Geralmente não é muito boa, né? Mas hoje tá uma merda, desde anteontem. E eu consegui andar tranquilo na moto. exatamente. É aquela sensação de bem-estar, entendeu? Porque assim, o chato é você querer controlar um carro e você não consegue, você não vai aproveitar aquele momento, entendeu? Em vez de se divertir, você vai passar raiva. Ela não vai te passar aquela sensação de realidade de que você realmente está vivendo aquilo ali, entendeu? Porque você vai estar preocupado no controle de não cair, de, sabe, não sair batendo em tudo. De Já passar os direto produtos das da coisas. Optima não tem isso, entendeu? Mesmo que a pessoa tenha um pouquinho de dificuldade no começo, mas logo ela pega, porque não é a qualidade do produto é bom, entendeu? Então, assim, eu gosto muito de ir lá na pista, às vezes eu tô assim meio com a cabeça cheia, entendeu? Eu dou rés lá numa moto e eu fico dando volta lá, entendeu? Aquilo ali já me desestressa, sabe? Eu já vivo uma sensação gostosa. O que é isso que a gente, que, né, consumidores, quer viver dentro do SL, entendeu? E a minha parte também lá na loja é isso. Se a pessoa quiser dar uma volta, sabe? Aceitar dar uma volta, a gente brincar, se divertir, sabe? Eu sempre pego e falo, ah, mas esse carro aqui, ele corre mais que esse, vamos fazer racha, esse tipo de coisa, entendeu? Que é muito divertido. Então, essa é No a caso minha. assim, já que você conhece os produtos, você envolve as pessoas que chegam na loja com todo aquele ambiente, né? Na verdade, o Stanley, eu tenho muita dificuldade nessa parte, entendeu? Porque normalmente eu convido as pessoas, falo, Mas ah, eu eu vou já vi fazer. que você não tem dificuldade pelo que você falou. Você acha que tem dificuldade, mas pelo que você falou aí, eu já vi que você tem a desenvoltura de falar, Sim, de chamar. tem a mas o É que porque acontece? você não é só uma, assim, me desculpe se eu tiver errado, né, mas eu tô vendo que você não é apenas, entre aspas, uma funcionária. Você acredita no produto, você sabe o que você está fazendo e você gosta. Se eu não acreditasse no produto, eu não trabalharia, não Então pronto, trabalharia. você sabe o que você tá fazendo. É isso que eu tô falando. Se eu chegar lá hoje, você não vai falar para mim, ah, não vá nisso, não vá naquilo. Não, eu sei que vamos, você vai gostar. Mas aquele ali também, pelo que você tá falando, é a minha visão. Mas aquele ali também é legal. Mas primeiro vamos nesse aqui, ó, para você ver. Aquele ali também é legal. É isso que eu tô vendo em Sim, você. Aí, tá quando a vendo? pessoa tempo, sabe, se disponibiliza, eu fico o tempo que ela quiser com ela, Pois é, entendeu? então é isso que eu tô falando. Você Apenas para ela sabe fazer. conhecer, entendeu? E eu gosto, é uma coisa que eu gosto, mas às vezes as pessoas são muito corridas, entendeu? Eu sou da época do SL, que a gente ia para uma sandbox e a gente fazia lá, colocava uma garagem, botava
árvores em volta, entendeu? Ligava um som, cada um colocava seu carro lá e ficava todo mundo lá dançando, curtindo, dando risada, se conhecendo, entendeu? Hoje em dia não tem muito isso. Por quê? Porque aumentou muito o número de clubes, Sim, entendeu? E as pessoas querem estar aonde tá as pessoas, a galera, entendeu? exatamente. Quer Uma ser pessoa ela não notado, vai quer querer participar. exatamente, mesmo que ela fique lá igual um toco numa festa, entendeu? Já eu sou totalmente ao contrário. A Ela Andrea vai estar tá, querendo ser vista, a Andrea tá aí entendeu? e não me deixa mentir. Eu estou geralmente onde não tá ninguém. Eu estou aonde eu me sinto bem, entendeu? Eu não me sinto bem. Às vezes eu vou em uma festa, se eu vejo que o ambiente não é legal, eu vou embora, entendeu? Às vezes eu vou para minha casa, ponho uma música, sabe? Eu subo para uma plataforma, fico brincando com carro, com as minhas coisas lá no meu canto, como uma criança, entendeu? É, porque é a parte gostosa do SL, entendeu? O Valentino, ele faz a parte mais difícil, porque a parte mais difícil é você fazer o SL existir, Sim, porque sem os criadores o SL não existiria, pô, entendeu? velho, você falou uma coisa agora que real. É, e Então, assim, forte mesmo. E assim, eu vou pegar até a sua frase, né, para falar em relação a muitos, a todos também que já vieram aqui no programa e aos que virão também. São pessoas que fazem o SL existir. Você falou aí, exatamente. certo? Eu já fui assim com umas pessoas em lojas comprar alguma coisa, aí a pessoa fala, eca, loja de brasileiro, não compro. Aquilo me magoou profundamente, sabe? Loja de brasileiro, nós temos brasileiros excelentes que fazem coisas maravilhosas, sabe? Que quebram a cabeça, que abrem mão às vezes da RL dele para proporcionar coisas boas. Porque às vezes tem gente aqui dentro que ela tem uma depressão, que ela tem uma doença. E os poucos momentos felizes que ela passa dentro do É aqui dentro. SL, exatamente, entendeu? Tem pessoas que têm problema de mobilidade, elas estão aqui dentro procurando, sabe, viver um pouco melhor, E entendeu? vivem. A- da- Só que, assim, exatamente. te cortando Da mesma rapidinho, a- forma, assim como essas pessoas têm momentos de felicidade aqui, de realização aqui dentro do Second Life, tá? Eu vou até fazer um desabafo aqui. Tem uns fila da puta, só falando assim, né? Que destrói, né, o dia ou até a vida de outras, que tira os dias deles no Second Life para atrasar a vida, para dar golpe, para sacanear as pessoas. Né? sim, como isso sim tem na RL, tem aqui dentro também, em todos os lugares, entendeu? É por isso que eu falo, onde eu não me sinto bem, eu não vou estar. O que eu não admiro, eu não vou divulgar, entendeu? É, e o Valentino, em particular, eu tenho uma admiração pelo trabalho dele, porque eu sei que é um trabalho que é de dedicação mesmo, sabe? Não que as outras pessoas não mereçam, mas eu acho assim que os brasileiros deveriam valorizar nossos criadores também, sabe? Tipo, poxa, se eu tenho um produto que é de um brasileiro, olha, isso aqui é de um brasileiro, sabe? Vamos apoiar, sabe, a comunidade brasileira dentro do Brasil, entendeu? Para que também a gente tenha um pouco de respeito com, até mesmo com a Linden Lab. Porque, assim, já ouvi muito dizer, não sei se é verdade, né? Estou falando de comentários que brasileiro não é muito bem visto na Linden Lab, até porque eles aprontam, tal, tal, mas não É. são todos. Então, pessoas que merecem ser valorizadas, por que não? Se a pessoa faz um trabalho, coloca uma loja, ela paga lá a terra para ter tudo aquilo ali, sabe?
por que não apoiar? Se achou o produto legal, não comprar só porque é brasileiro. É realmente isso aqui já virou um desabafo, mas eu vejo que isso acontece, sabe? E é uma coisa que deixa a gente triste, porque nós somos brasileiros, Pois é, e entendeu? eu levanto essa bandeira aqui no programa, sim, de nós apoiarmos, como eu já falei, nós brasileiros não devemos nada à galera lá de fora. Não que eles não mereçam, tá? Eles, todo mundo tem seu trabalho, só que os brasileiros fazem trabalhos tão bons quanto. Então, assim, nós temos que nos valorizarmos. O brasileiro, mas é do brasileiro também de ter essa mania de o que é de lá de fora é melhor. Então, já passou da hora das pessoas começar a abrir um pouco a mente, né, e ver que todos nós, né, principalmente o brasileiro ele tem que lutar dobrado para conseguir algo, entendeu? Em todas as esferas. Parece que para o brasileiro já começa pela língua, né? Que tudo é em inglês. Então, se você quer aprender algo, se você quer se aprofundar, você já tem que, né, procurar um inglês, entendeu? Então, a gente tem que, sabe, valorizar muito isso, sabe? Os nossos criadores que realmente se dedicam, que realmente fazem coisas exclusivas, porque essa moto ela é exclusiva, entendeu? O Cobra, o carro Cobra maravilhoso. Eu sou apaixonada naquele carro. Quando eu bati o olho naquele carro, eu fiquei arrepiada, porque realmente eu sou fã, entendeu? Do trabalho. Te cortando E, rapidinho aqui, e quem quiser conhecer esse carro Cobra, tá? Vai lá na loja, a descrição, o TP tá aí na descrição da live, viu, galera? Vai lá conhecer e a eu loja. falo, quem for lasanheira também vai lá, porque tem muito carro para lasanheira lá. Não, tem muita coisa e eu adorei, como eu falei, porque eu fiquei maluco quando eu cheguei lá. Eu nem vi que o Valentino tava lá e ele tava do meu lado. E o pior é que ele tava falando comigo, não é mim, e eu não vi que ele tava do meu lado, que eu tava olhando tudo assim, ó. Falei, caralho, que porra é essa aqui, velho? Que coisa maravilhosa e tal, tá? Não deixa a desejar. E como você mesma falou, Lulu, e eu já levantei essa bandeira aqui e vou continuar levantando. Tanto que eu já tinha começado esse movimento com os brasileiros em relação à música que se apresentam no aniversário do Second Life. Está crescendo, ficou uma coisa bonita, todo mundo se apoiando, né? Os brasileiros, um indo no show do outro, chamando a galera, tal. Então eu acho que isso deveria ser feito em todos os grupos, em todos os nichos. Os brasileiros se apoiarem Sim, para crescer. sim, Tá? sim, E assim como o Papo de SL, tá? Vou puxar também aqui para o lado da gente. O Papo de SL existe para isso, tá? Existe para mostrar às pessoas, para poder elas conhecerem o trabalho ou fortalecer o trabalho, né, das pessoas, para poder mostrar que o Second Life tem brasileiros sim que fazem um trabalho bacana. Já vieram pessoas assim, eu tive duas entrevistas internacionais e que foram também maravilhosas, mas só agregaram para a gente também. Aqui a gente não tá para desfazer de ninguém, não é só para engrandecer, né, os brasileiros, é para fortalecer, tá? Então eu acho isso assim maravilhoso, esse tipo de opinião que você colocou aqui, principalmente, e essa frase que você falou aí, que fazem o SL, para mim foi a faca no rim. Stanley, vamos tirar essa faca do rim antes que sangre muito. Vamos cuidar do teu rim. Pensando também assim, ó, na questão de valor do tempo. A gente tem que valorizar o nosso tempo dentro do Second Life.
E a questão é de qualidade, não quantidade de tempo no Second Life, né? Eu sei que isso é complexo, porque envolve questões muito pessoais, questões de RH, mas a gente não pode ficar como se a gente estivesse também preso numa gaiola, sabe, um passarinho que vê o mundo e o mundo não funciona porque o passarinho está ali preso, então não consegue voar. Sim, O Second ele Life vê o mundo só de dentro da gaiola. Ele tá ali dentro, vendo tudo, mas não consegue aproveitar. é exatamente. Então, assim, por exemplo, quem não souber andar de carro, de moto, vem na nossa loja, a gente ensina. Quem quiser aprender a fazer qualquer coisa, vem, me pergunta. Eu já ensinei 3 pessoas que viraram meus concorrentes, né? E eu não me importo com isso, desde que eles façam algo que tentem ser melhor que eu, porque se eu ensinei, eu não quero ter perdido tempo com alguém para fazer algo pior que eu, Pois né? é, para depois falar que aprendeu com você, né? Exatamente. E, assim, tem muita gente boa, como eu falei, tem muita gente que consome um tempo aqui no Second Life, fazendo um trabalho importante, agregando valor na vida das pessoas, agregando valor para si mesmo, né? E a gente tem que respeitar isso, mas acima de tudo, a gente só consegue respeitar os outros se a gente se respeita. Então eu queria chamar muito a atenção disso, porque eu vejo que muitos brasileiros, quando começam a fazer umas coisas, eles colocam um preço tudo baratinho, 15, 20 linden. Mas podem olhar no marketplace. A grande maioria dos brasileiros começam a fazer coisinhas, eles põem esses preços. Aí eles fazem coisas muito simples, porque na cabeça deles ninguém vai comprar. Então ele não quer investir um tempo numa coisa que não vai vender. Isso é muito sério, porque é meio um reflexo cultural da nossa própria RL, Lógico. enquanto autoidentidade, né? Então, essa autovalorização, não no sentido ruim de arrogância, de petulância, que também é um outro revés da mesma moeda, mas sim de, caramba, eu vou fazer algo legal, eu não vou vender por 15 lindens, eu não vou vender por 300 lindens, eu vou por 1K, mas vai valer 1K de verdade. Então, eu vou fazer algo bom também, né? E esse olhar, ele acaba rompendo essas questões de material, cara, e ele vai também para o emocional, vai para os relacionamentos, sabe? De você se vincular às pessoas de uma forma sadia, de uma forma autovalorizada para valorizar o outro. Então, com isso você consegue, se respeitando, respeitar os outros também. Respeitar E o você seu gera uma trabalho, né? Valorizar o seu trabalho, o seu tempo. o seu tempo, isso que eu quero falar, Stalin, não quem não trabalha, quem entra aqui sem a necessidade de fazer alguma coisa, ou não está afim, mas aproveitar o seu tempo de uma forma que agregue coisas para a sua vida também, né? Então, assim, porque se fosse para fazer algo, por exemplo, por grana somente, eu ia trabalhar numa empresa RL. Só que eu não tenho condições na RL de ter uma fábrica de moto. Não tenho de Uhum. carros, né? Não vou, né? Eu não sou filho de donos de minas de diamante como Elon Musk, né? Que é um herdeiro. Eu não tenho meus pais com essa grana para eu montar uma Tesla da vida. Então, o Second Life ele me possibilita eu ser algo que na RL eu não sou. Aqui eu consigo ser o criador de algo que eu quero da forma que eu quero, Só né? que E isso, isso cara, não sobe para sua cabeça na RL. não tem nem como, né? A não ser se eu tivesse que aí também entra algumas pessoas que a gente tem que tomar um pouco de cuidado aqui dentro, que tem muitas pessoas, como a Lulu falou, com alguns problemas, né? Tem pessoas que estão em tratamentos muito sérios, psiquiátricos. Tem pessoa, cara, que você está falando aqui, o cara tá cheirando, e você percebe, o cara começa a ficar acelerado, quando você vê o cara tá subindo parede. E Pois é é, entre outras complicado. coisas também, né? Também, também, né? Mas assim, é legal essa questão de autorrespeito, cara. A pessoa que tem autorrespeito, então assim, quem quiser ser respeitado, pode ir na Optimus, vai ser respeitado, né? E tem uma coisa muito legal também, as motocicletas, tanto a que você pegou, Steinway, esse modelo, ele tem 10 versões, cara.
Eu sou o único fabricante que faz isso. Tem uma versão que ela é só para corrida, ela é mais leve ainda, que é a Race. Ah, Você vai usar ela para andar no continente, uma versão super leve, que não vai ter todas as funcionalidades. Você tem a versão Drive, que é normal, você tem a versão rádio, que tem rádio, você pode ficar ouvindo o rádio em movimento com a tua moto. Tem a versão também de 600 poses, que é de sexo, também, que você dá é ré no... adulta. É, exatamente, adulta. E ela é divertida também, ela tem uns negócios do outro mundo, assim. Cabem 6 pessoas, eu acho. 6 ou 5 pessoas ali brincando. Isso é muito esquisito. Nessa moto aí? É, mas é que ela dá rés para uma tenda com uma cama. Não é Ah, na moto. tá. Ah, tá. Você coloca seis Ah, então, pessoas então brincando. é o modo camping. É, exatamente. 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 É. Mas eu bolei isso, Stanley, para a moto não ficar pesada. Porque eu comecei a jogar poses de sexo na moto, mas ela fica muito pesada. Então eu criei um botão que você dá rés numa tenda do lado da moto. E é como se você parasse a moto e do lado você fosse acampar, entendeu? Ah, isso aí é beleza, porque assim, fica mais leve, fica mais dinâmica, que você pode chamar uma galera pra curtir com você também. É, exatamente. Exatamente, Stanley. E assim a gente vai construindo as nossas relações, né? Para você ter uma ideia, eu tenho 78 motocicletas. Das 78, só uma moto, ela não tem garupa. Porque essa moto não podia ter garupa. O resto todas têm garupa. Porque eu sempre pensei nessa questão de você dividir o tempo com alguém no Second Life. Sim. Né? É como a Lu falou, é chato você ficar sozinho aqui. Você pode estar no lugar mais maravilhoso do mundo. Tem um monte de lugares fantásticos no Second Life. E você percebe que a pessoa investiu muita grana, muito tempo e tá vazio. Você não quer ir lá. Não dá graça de ir. Ou então você vai, curte aquele momento e depois você fala, porra, ficar aqui sozinho tá chato. É, exatamente. Exatamente. Então, assim, as pessoas são um grande diferencial no Second Life. Então, por isso as minhas motos, todas, tirando esse modelo, elas são para 2 pessoas. Para você aproveitar com alguém. Compartilhar momentos. Exatamente. Exatamente. Cara, É o que a gente está fazendo aqui também, né? A gente está dividindo as nossas experiências. com certeza. E assim, eu agradeço muito a vocês e volto a falar ao Vander que indicou vocês e o Doguinho para estar aqui, assim como outras pessoas indicaram, né? Pessoas para estar aqui, como o Thor, como a Andrea, a Nina, né? Eles, além de virem aqui, indicaram pessoas e sempre foram pessoas que agregaram. Nunca eu tive algum tipo de problema, nunca foi um papo chato, nunca teve alguma coisa nesse sentido, né, com os convidados que tiveram aqui e com vocês não foi diferente e a gente conversou um pouquinho, né, lá na loja e que eu quero trazer, né? Não sei se a Lulu também participa. Eu não vou falar em relação ao que eu vou deixar aí a surpresa para a galera, que a gente vai entrar em outra seara de assunto que nós conversamos, tá? Eu e o Valentino lá na loja dele e que eu achei muito interessante. Então, se a Lulu também participa, ela vai voltar aqui junto com o Valentino e a gente vai descobrindo coisas que isso foi o que me fez, tá? Dar início ao papo de SL. Foi descobrir coisas aqui dentro da SL. Foi descobrir trabalhos diferentes aqui dentro da SL. Trazer pessoas que desenvolvem trabalhos legais aqui dentro da SL. Tá? Eu sempre trouxe, assim como o de vocês, que foi muito bacana. Eu gostaria muito de que vocês voltassem aqui para a gente falar sobre aquela outra parte, né, que nós conversamos,
né? Que vai ficar assim uma surpresa para a galera, né? Que é outro assunto a ser abordado aqui dentro do Second Life, que também é muito interessante. Gostaria de agradecer a participação aqui de vocês, que foi maravilhosa. Muito obrigado por vocês terem aceitado o convite, tá? Valentino, Lulu, fica aí o espaço para vocês mandarem algum recado, chamar a galera, agradecerem, o que vocês quiserem fazer agora para a gente encerrar o programa, estejam à vontade. Luluzinha, fica à vontade. Eu tenho muito que agradecer, né, por esse espaço que o Stanley deu, né, para a gente estar falando do trabalho da Optimus e do Valentino, né, que o Valentino é Optimus. E porque é um trabalho que eu acho realmente muito importante, porque a divulgação é uma coisa que, né, agrega muito, né, no conhecimento dentro do SL. Deixa eu puxar só o saco um pouquinho assim. Eu sei porque eu sou publicitário, tá? Ah, tá. Então, é uma coisa que realmente agrega muito quando um bom trabalho é divulgado, as pessoas passam a conhecer, a entender melhor, porque eu acredito que muitas pessoas não sabiam que uma moto dessa é montada peça a peça, entendeu? É, então, as pessoas passam a ter conhecimento, a respeitar, a admirar, a querer aquele produto também, né? E agradecer o Valentino, né, por estar sempre aí na luta de proporcionar bons momentos, né, para os usuários do SL no geral, né? Bom, Stanley, parabéns aqui. Eu não tinha nunca ouvido o teu programa, porque, assim, também sem querer falar nomes, mas eu nunca achei que poderia. A gente sempre tem preconceitos, né? Interessante isso. Apesar de eu estar tanto tempo no Second Life, eu percebo isso de preconceito com algumas coisas, né? Então, assim, algumas coisas que eu vi não gostei. E teu programa comecei a ver alguns e eu gostei, cara, do que eu vi. Eu gostei das pessoas, gostei do teu perfil também, né? Senão eu não teria vindo para cá, também porque eu dou muito valor para o meu tempo, mas não porque eu seja melhor que os outros, não por isso, mas é porque eu tenho outras coisas para fazer também, né? Como todos nós aqui, né? A gente tem outras Sim, coisas. sim, você ainda me falou, né? Quando a gente conversou, você falou, poxa, eu assisti uns programas seus e gostei, a sua energia é bacana, que não sei o que, papá. Falou por alto assim, eu falei, porra, que massa. Isso para mim é muito importante, porque o Second Life eu sempre falo, a primeira coisa, quando alguém reclamar comigo de alguma coisa, eu falo para ela assim, olha, a gente está aqui para se divertir primeiro. Então, se a gente está aqui para se divertir, a gente vai se divertir. E o que eu tiver que resolver, eu vou resolver se eu puder, né? Porque às vezes existem limitações do próprio Second Life. Mas obrigado também para a Andrea, né? Pelo espaço, pela paciência dela também, por ela estar incentivando você a estar continuando o teu trabalho. É muito legal isso ter alguém do lado, né? A Lulu ela faz uma coisa que ela não percebe, né? Como você percebeu que ela acha que ela não sabe, então, mas ela faz algo que ela não percebe, que ela é a que está dando alma para as pessoas, porque ela recebe as pessoas, né? Pois é, só dela falar, ela falou que não, eu falei, não, sim, você sabe como fazer. Ela sabe, e ela faz, mas ela não se enxerga, ela não se valoriza nesse ponto também, né, Lulu? Mas assim, é muito importante, porque, cara, é horrível, você vai nas lojas, ninguém, é vazio, ninguém te atende, ninguém te dá um oi. É, tá lá o E produto e se vire. no máximo um bote Gente, chato. E, Lulu, normalmente nem respondem o Notecard. então, não tem nem resposta a isso, mas assim, aí a Lulu, ela me fala às vezes, mas Valentina, as pessoas nem me respondem. Eu falei, não importa, não importa. Ela não está respondendo hoje porque às vezes ela nem percebe que você mandou mensagem, às vezes ela pode estar num estado que ela não está prestando atenção mesmo, ela não quer falar com ninguém.
mas ela sabe que ali tem alguém que vai atender ela, né? Que vai dar oi para ela. E a gente precisa desse contato. Eu fiquei. Tinha outra pessoa que ficou 8 anos comigo. Stanley, eu fiquei com um fotógrafo 12 anos. O meu fotógrafo a minha modelo de motocicleta, de carros, 8 anos, cara. A mesma pessoa. E eu não tenho mais eles porque eles se separaram e os dois pararam. Ela parou de modelar e ele parou de De fotografar. fotografar. Mas foram 12 anos, cara, de relacionamento. A Clarice, que ia vir hoje com a gente, também um beijo para você, Clarice. Ela é a manager dos blogs, né? Ela é a mamãe dos blogueiros, que ela cuida de tudo como ela fosse a mamãe Gans. Ela tá comigo há 8 anos também, né? Eu Então não é à prezo toa, muito, né, cara? eu prezo muito essa questão de relacionamento, sabe? Ficar com as pessoas próximas, e valorizar dentro do possível, né? Também, porque às vezes a gente pode, sem querer, magoar as pessoas, tá? Mas assim, obrigado também ao Doguinho, né? Ao Vander também, que possibilitaram a gente estar aqui hoje, tá? Obrigado por eu ter a oportunidade de conhecer algo novo no Second Life, que é uma mídia dentro do Second Life, para mim é uma experiência nova. Eu já dei entrevista em rádio na RL, eu já fui em programa de televisão na RL por causa dos meus trabalhos também, que como eu comentei com você, Stanley, sou da área de marketing também, né? Sim. Trabalhei já com algumas personalidades em eventos e no Second Life é uma novidade, mas é interessante, é gostoso também. E tomara que continue bastante tempo, né? Você com gás, com vontade, fazendo esses momentos aí, tanto para as pessoas se exporem, como para as pessoas assistirem e se motivarem, né? A fazerem coisas legais no Second Life. Obrigadão mesmo. Pô, cara, que massa. Eu que agradeço novamente a vocês. Muito obrigado por vocês terem aceitado o convite, tá? E vocês que nos acompanham, gente, volto a dizer, vai lá no YouTube, tá? Se inscreve no canal, curte, compartilha. Vou pedir essa esmola digital aqui para vocês. Eu já vi que tiveram mais pessoas, né, que se inscreveram no canal. Agradeço essas pessoas. Vamos fortalecer, tá? Essa galera que vem aqui para falar, para mostrar o seu trabalho. Então, mas mesmo assim, vocês que não se inscrevem, mas que acompanham, tá? Que a gente está tendo uma visibilidade muito legal. Eu perdi meu Face principal há um tempo atrás, aí fiz outro e deu um maior trabalho, e assim mesmo a galera veio, a galera apoiou, tá chegando junto, tá? Muito obrigado, vamos fazer 2 anos de Papo de SL e a gente continua aqui, né? Graças a vocês que assistem, a vocês que participam aqui, os convidados que aceitam nosso convite, as pessoas que apoiam, que patrocinam o programa e que acreditam nesse trabalho que o Papo de SL desenvolve, tá? Muito obrigado, bom final de semana para todos vocês, até o próximo programa e a nossa frase sempre para encerrar: se for dirigir, não beba, mas se for beber, me chama. Solta a vinheta. Bem-vindo ao show, é hora de brilhar. Com Stanley que a conversa inspira, trazendo insights, um toque de emoção. A cada episódio uma nova revelação. No ritmo das palavras, vozes a cantar, o mundo dos negócios ele vai destrinchar. Com cada convidado uma história pra contar. No podcast do Stanley vamos juntos mergulhar. No ritmo das palavras, vozes a cantar, o mundo dos negócios ele vai destrinchar. Com cada convidado uma história pra contar. No podcast do Stanley vamos juntos mergulhar. Sintonize no som